falar de saúde agora. Caiu nessa semana a patente da semaglutida, princípio ativo presente em medicamentos como Ozempic e Wegovy, usados para tratar diabetes tipo 2 e obesidade. Com isso, a farmacêutica Novo Nordisk perde a exclusividade e outras farmacêuticas entram na briga do mercado das canetas emagrecedoras. Hoje, há mais de 10 pedidos em análise na Anvisa. E é sobre isso que a gente conversa agora com o Newton Dornelas, presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Doutor, seja muito bem-vindo aqui à nossa programação. Bom dia. Pelo convite, espero poder contribuir com esse debate, essa informação tão importante para os seus telespectadores. Pois é, doutor, depois da queda da patente, abre-se aí um caminho para a concorrência, como a gente vinha falando. Mas ainda há entraves para isso, para essa abertura desse mercado? Sim, ainda eu não chamaria de entraves. Há ainda aqueles passos legais que precisam ser tomados. Então, todos esses medicamentos, para eles serem comercializados no Brasil, eles precisam da aprovação da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, é um processo natural e que ela não poderia ter tomado antes, os passos antes, porque, obviamente, tinha que respeitar esse prazo da patente, que você mesmo referiu, e agora vai ocorrer, então, essa análise. Conforme você falou, vários dos outros laboratórios farmacêuticos já entraram com alguns desses pedidos, e aí sim cabe esse processo natural da Anvisa, que, aliás, já se manifestou dizendo que dará uma prioridade máxima, desde que sejam respeitados os critérios de segurança, que é o que nós defendemos sempre, né? O que seria esse passo a passo, doutor? E aí acrescento mais uma pergunta também. Queda de patente significa necessariamente queda de preço? Significa esperança de queda de preço. Isso é o que a gente de fato espera, né? Isso é uma lei do mercado que vale para qualquer tipo de produto que seja comercializável e a gente imagina que isso vai ocorrer, né? Nós não temos um número para isso, mas a gente acredita que em termos de 30%, 50% de redução seja possível ocorrer com essa abertura do mercado, né? Então, a queda da patente, acho que é realmente um termo bem explicado nesse caso, porque o que houve aí expirou o prazo que o laboratório que você se referiu tinha, né, o laboratório que fez a pesquisa, tinha para comercializar esse produto com exclusividade. Então, queda da patente ou expiração da patente é um processo diferente de quebra, né? Então, não houve quebra, houve queda, houve expiração do prazo e a gente acredita que isso vai realmente trazer benefícios em termos de abastecimento, em termos de redução de preço e eu diria que em termos de, provavelmente, e é o que a gente realmente espera, um maior acesso para a população que realmente necessita desse tipo de medicamento. E aí a gente está no ponto, né, doutor, com relação ao acesso da população a esse tipo de medicamento. O Rio de Janeiro se tornou a primeira cidade do Brasil a oferecer Ozempic pelo SUS. E aí, na cerimônia que marcou esse oferecimento, o presidente Lula chegou a mencionar um pedido para que o medicamento fosse oferecido em toda a rede pública de saúde do Brasil. Estamos próximos dessa possibilidade, doutor? Eu volto na questão dos entraves. Quais seriam para que esse tipo de medicamento seja fornecido em toda a rede pública de saúde do Brasil? Então vamos lá. Primeiro entender que essa medicação, falando exclusivamente da semaglutida, é uma medicação que deu uma revolucionada no tratamento da obesidade e do diabetes, né? Então abriu um grande horizonte para o tratamento dessas duas doenças em potencial. São duas doenças crônicas que afetam em muito risco de cardiovascular, cardiometabólico de quem vive com elas. E esses medicamentos, eles trouxeram realmente uma grande esperança. Porém, é importante antes contextualizar. Nós temos uma população que não tem condições sociais de adquirir uma medicação nesse custo. Então, a primeira pergunta sua é sobre questão de custo. Realmente vai baratear? Ótimo. A segunda coisa é ter o entendimento que a obesidade, especificamente, é uma doença crônica e que ela precisa de um tratamento, toda uma linha de cuidados, seja atividade física mais intensa, seja a mudança de hábitos alimentares,
mas precisa também de uma medicação. E a gente espera, sim, que possa entrar para o SUS por conta desse caráter social. Qual é o maior entrave ao longo do tempo? Era questão de orçamento. Então, a Conitec, que é o órgão lá do Ministério da Saúde, que autoriza ou não a incorporação de medicamentos, ela fez todas as análises em algum desses momentos aí, fez consulta pública, fez tudo isso e chegou-se à conclusão: o medicamento é seguro, é eficaz, é potente, traz benefícios, reduz peso, reduz glicemia e reduz, sobretudo, o risco cardiometabólico que essas pessoas têm. A gente sabe que a obesidade mata, que diabetes mata e que são doenças que realmente, infelizmente, antecipam o ciclo natural da vida. Portanto, precisa tratar. E aí faltava essa questão de recurso. Então, é muito bom quando a gente vê que um presidente da República, que está no comando ali do governo, que um prefeito ou que um governador se manifeste e que um ministro da Saúde se manifeste favorável, isso amplia realmente o horizonte de esperança, né, para esse acesso unificado. E aí, mais do que isso, é importante que essas autoridades entendam que hoje se gasta muito, gasto mesmo, muito do orçamento destinado à saúde para o tratamento das complicações dessas duas doenças. E quando se desloca o tratamento para um investimento na prevenção dessas complicações, você vai estar trocando o valor, digamos, daquele mesmo orçamento para um processo mais de prevenção, e isso vai trazer grandes benefícios. Então, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia tem encampado uma campanha chamada Acesso Já, para que as pessoas tenham alguma medicação inclusa no SUS, e quando a gente ouve um presidente da República falando isso é muito bom, desde que seja encarado como uma política de Estado. Não pode ser uma política adotada por governos que são transitórios, né? Precisa ser uma política de Estado. Então, a gente vê com muito bons olhos essa frase, essas manifestações da Prefeitura, enfim, do Estado brasileiro nesse caminho. É importante aqui o destaque da nossa conversa, doutor, com relação à indicação do uso dessas canetas emagrecedoras. Para a gente encerrar, vou trazer aqui o seu olhar, a sua experiência com relação ao que está acontecendo aqui no Brasil e, inclusive, vou mencionar aqui dados do Atlas Mundial da Obesidade, dados que apontam que cerca de 1 a cada 3 brasileiros é obeso. Esses dados, por si só, doutor, explicam o que a gente está acompanhando aqui no Brasil? Podemos até falar de uma espécie de febre do uso de canetas emagrecedoras no país? Olha, a obesidade ela vem nesse crescente ao longo do tempo, né? Infelizmente, a gente está perdendo a batalha para ela, porque ela realmente vem a cada ano, a cada publicação desse Atlas, a cada publicação de uma campanha do Vigitel que se faz aqui no Brasil, mostra que a obesidade vem crescendo e ela vem aumentando muito, inclusive entre as crianças, né, entre os mais jovens, e que ao longo da vida ela vai trazendo essas complicações, e isso é fato, isso aí a gente não, é inconteste. Tá? Portanto, ter o acesso a esses medicamentos vai ser fundamental. Por outro lado, é isso que você chamou de febre de consumo, né? Infelizmente houve situação de pessoas sendo influenciadas por não médicos, utilizando medicações adquiridas de um mercado paralelo, seja trazendo de fora, ou medicamentos que estavam sendo fabricados, sabe-se lá onde, e isso teve realmente um impacto muito grande. Além disso, em algum momento, exatamente pela sua alta eficácia, pelo seu grande efeito positivo que teve sobre a perda de peso, várias pessoas foram realmente para comprar essa medicação de uma maneira, eu diria, muito mais influenciada por pessoas que não fossem os profissionais médicos do que propriamente por estes, né? E a partir daí alguns passos foram dados por exigência da Anvisa mesmo, por recomendação das sociedades científicas como a nossa, SBEM, de se ter um controle de receitas, né? O controle no sentido de ter a retenção da receita. Por isso é que você vê nessa sua ilustração aí a tarja vermelha na caixa, né, tudo. Isso é fundamental que tenha esse controle. Então, como uma mensagem final, já que você está dizendo que a gente estava encerrando, eu creio que a gente precisa ter a segurança de quem fabrica, por isso que aquele passo inicial precisa passar
pela autorização da Anvisa. Quem é que está prescrevendo tem que ser um profissional médico, em que farmácia a pessoa vai estar adquirindo, e a orientação tem que ser dada para o paciente para que ele possa seguir aqueles passos, respeitando doses, a maneira correta de armazenagem, de aplicação e etc. Dr. Newton Dornelas, nessa conversa aqui com a gente, presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia. Mais uma vez, muito obrigada, doutor. Até uma próxima oportunidade. Bom dia, agradeço, Carol. Muito obrigado a todos, viu?